Muito bem-vindos a mais um episódio do Ações e Companhia. Eu sou o Gonçalo Garcia e comigo está o grande, o único, o incrível Diogo Gonçalves. E estamos de volta para mais um episódio depois de um intervalo grande de 5 meses, não é, Diogo? Cá estamos de volta, cá estamos de volta. Pá, teve que ser, o pessoal ouvia-nos todas as semanas, mas agora fizemos assim um hiato que é para dar saudades, mas senão isto depois é cansativo. Isto é aprender com o Ricardo Aruz Pereira, também faz o mesmo. Está todas as semanas de televisão, depois para um bocado para as pessoas ganharem saudades outra vez e depois volta em força. É isso mesmo, assim fica sempre um bichinho por mais. Agora temos é que voltar em força também, temos que manter agora daqui para a frente outra vez. Achas que vamos conseguir manter uma vez por mês? Acho que sim, acho que sim. Vamos lá. Há algum. Olha, para começar, talvez falar um bocadinho dos últimos 5 meses, alguma evolução em ti, na tua maneira de investir, alguma coisa que queiras partilhar, algum evento marcante. Nós fizemos logo no início do ano, o último episódio foi em janeiro, portanto estamos agora no final de maio. Este ano está a correr muito bem para a generalidade das pessoas, está a correr muito bem operacionalmente para quase todas as minhas empresas. Portanto, tem sido um ano que é relativamente fácil ser investidor. Sim, eu acho que é um ano que só podia correr mal se tivesses mesmo a tomar algumas decisões um bocado parvas, porque se não tivesses feito nada desde o início do ano, o mais provável é as coisas estarem a correr bastante bem para a maior parte das pessoas. Sim. E foi giro porque nós fizemos esse episódio em janeiro e foi um bocado, para mim, pelo menos o que eu me lembro, foi um bocado o recap do ano passado e de todos os acontecimentos que aconteceram no ano passado. Mas efetivamente desde o início deste ano até agora tem estado bastante. Não houve assim grandes mudanças, nem no meu portfólio, nem houve assim nenhum evento particularmente importante. Acho que tem sido gradualmente a mesma coisa e tem estado a correr bem de grau a grau. Mas não houve assim várias coisas giras, mas não houve assim nada muito marcante. Está a ser um ano bastante fácil de digerir nos mercados, acho. Desde outubro, na verdade, né? Nem foi desde o início desse. Acho que desde outubro que isto tem estado num bull market giro. E muito. E não é só a questão de ter estado consistentemente a subir, é que acho que não houve praticamente nenhuma semana negativa ou assim grandes. Não houve volatilidade nenhuma, volatilidade está perto de zero e tem estado gradualmente todas as semanas a subir desde outubro. Tem sido uma boa época. Sim, mas é uma época que me deixa desconfortável, tá? Não é? Porque é exatamente nestas alturas em que devemos estar mais abertos ao risco e mais desconfortáveis, não é? Porque parece que está tudo bem. E parece um bocadinho como a calma antes da tempestade. Sim, eu estou bastante desconfortável. Aqui foi um culminar de uma data de situações. E que isto também depois. Isto já pode ser uma introdução também para o meu tema, mas esta situação atual acaba por me deixar bastante desconfortável por uma perspectiva macro, que nós não devemos ter, mas de mercados, associada a uma perspectiva pessoal. E efetivamente, desde os últimos 5 anos, desde o pré-Covid até agora, tem estado uma continuação do que estava antes, mas foi uma subida bastante vertiginosa nestes 5 anos. E apesar de toda a volatilidade ali pelo meio, pá, e as coisas têm estado tendencialmente bastante caras, na minha opinião. E é uma situação em que está tudo caro, não é só as ações, é ações, obrigações, casas. Não é? ah, Acho que está tudo caro. Eu acho que na Europa ainda se encontra muitos negócios a preços acessíveis. Acho que essa há, há, se- narrativa não é há bem sempre alguma coisa. transversal. Sim, há sempre qualquer coisa que se consegue achar, mas eu acho que. E a Europa está claramente mais barata que os Estados Unidos. E E nesse empresas mais aspecto. pequenas e de média dimensão. Sim, sim. Apesar de, pronto,
em parte pode ser algo justificável, não é? Porque Hum, temos aí uma guerra à porta e o crescimento europeu tem sido anémico em relação aos Estados Unidos, yeah, desde o pré-Covid, já não falo antes, mas desde o Covid até agora que, de uma maneira geral, na Europa tem havido um crescimento bastante anémico, apesar de agora nós aqui, os países do Sul, estarmos a ter muitos melhores resultados do que o centro e o norte da Europa neste preciso momento. Não é? Na verdade, as ovelhas negras neste momento é a Alemanha e a Suécia e esses países, e Portugal, Espanha e Itália, não tanto, mas Portugal e Espanha, por exemplo, têm sido os alunos de referência neste momento na yeah. Europa. Um, E o mas turismo sim, está a ao Europa, rubro em Portugal e Espanha. é, Tem sido A Europa bastante. está tendencialmente mais barata. Um, portanto, daí também, nem sei se é por aí ou não, mas efetivamente a maior parte dos meus investimentos neste momento estão na Europa. Sempre tive uma tendência maior para a Europa, na verdade, mas acho que agora está mais reforçada ainda do que nos Estados Unidos. É muito difícil encontrar coisas baratas no mercado americano. Yeah, Um, mas também parte do crescimento que tem havido, e isto é que distorce um bocado também a visão que nós estamos a ter dos mercados, está muito ligada à inflação, porque se nós olharmos para os últimos 5 anos e em acumulada a inflação que houve na zona euro e nos Estados Unidos, o mercado não está assim tão mais caro do que o que estava há 5 anos atrás. Uh, é que temos que ver nos anos anteriores, muita dessa subida era a inflação zero, e neste momento houve em acumulado, a Europa deve ter tido perto de 20% de inflação desde 2019, e o mercado está a 25, 30% mais caro. yeah, Portanto, na verdade, não houve assim. Estamos numa situação em que neste momento está mais barato do que estava em 2019. Portanto, também pode ser um bocado enganatório, de certo modo. E isso também me dá alguma segurança. Um, e estás aí a ver, a e a ver, visualizar os números. exatamente. Pá, há um site que dá para ver em relação ao dólar. No euro, eu tive que sempre que ver as contas, ver o ano a ano e fazer as contas, mas deu uma volta de 20%, assim por alto. Exatamente. A inflação da zona euro para o dólar não é assim tão diferente. E é muito mais fácil encontrar estes dados para o dólar, realmente. E estava aqui a ver, desde janeiro de 2020 até abril de 2024, eh, um, o que precisas para comprar o mesmo dólar hoje, em abril, em relação a 2020, é 1,22. Portanto, exatamente os 20% que estavas a falar. Portanto, a Hum. moeda desvalorizou 22%. Portanto, em, Portanto, ter- em termos reais, principalmente na Europa, não houve assim grande crescimento dos mercados bolsistas em termos de valor real. sim. Agora, nos E Estados depois acho que Unidos, houve. depois também há muitos mitos na Europa, por exemplo, fala-se muito quando se compara o Eurostock 600 com o SP 500. Um deles é que o Eurostock 600 está carregado de banca, não é? E por isso é que também tem múltiplos mais baixos, mas isso não é de todo verdade. Aliás, eu já fui confirmar, pá, no top 10 de empresas do Eurostock há uma empresa de banca, e no top 20 há duas ou três. Portanto, não está de todo carregado em banca. No top 20 nós deves ter UBS, HSBC e se calhar o BNP Paribas. Portanto, na verdade até está bem diversificado. Em 20 teres 3, não é um setor que esteja super representado. Um, Yeah, efetivamente menos tecnologia. exatamente. O primeiro banco que aparece e vende pelo o Eurostock 600, o primeiro banco que aparece é o HSBC e aparece com uma ponderação de 1,5%. E acima deste banco temos Nestlé com 3%, ASML dos semicondutores, pronto, temos aqui uma quase tecnológica, não é? Uma tecnológica. A Novo Nordisk, a Louis Vuitton, a AstraZeneca, a Roche, a Novartis. Temos muitas farmacêuticas. Temos farmacêuticas Muita para forma... para é, caramba.
as farmacêuticas têm muito mais peso, é um facto. É. Um, e depois, pronto, algumas até, como a Nova Nordisk, pode-se especular que este crescimento não, não é necessariamente muito estável para o futuro, não é? Estar totalmente focado apenas no medicamento ou não. Mas há muita indústria farmacêutica. E eu também não sou propriamente grande fã. Mas sim, mas portanto, efetivamente, nós temos um Eurostoxx 600 não perto de 15 ou 16 ou 14, já não sei, que até está abaixo da média histórica. Hum. E portanto a Europa está ligeiramente deprimida, numa altura que se percebe em certo modo porquê, mas que acho que não, estruturalmente e olhando para as grandes empresas europeias, não vejo, e tirando o facto que nós não temos muita tecnologia, temos a ASML, pode-se considerar tecnologia, há a SAP, a alemã, que também está aí no Uhum. top, mas não há muitas Está no empresas top 10. tecnológicas. É. Hum, Mas não há muito mais. e, mas não há muito mais. E esse sim poderá ser efetivamente um fator de peso, mas o resto das indústrias eu acho que são indústrias que eu consigo ver perfeito potencial de crescimento daqui para a frente. É. Somos mais focados em industriais e em empresas de luxo, em coisas desse género. Hum, Mas é claramente, esse argumento que podias fazer também em 2019, em relação aos Estados Unidos versus a Europa, os Estados Unidos sempre pareceram mais caros. Mas os negócios do S&P 500 fizeram muito melhor, ou as empresas que estão lá fizeram muito melhor que as empresas que estão no Eurostoxx 600. Portanto, aquelas 500 empresas, pela ponderação que eles têm uma ponderação bastante superior em tecnológicas, acabaram há, por há- fazer há também, melhor. há também aqui um fator que é importante ponderar nos retornos, é que estes retornos estão ligeiramente aldrabados, também, porque se uma pessoa olhar para os gráficos, parece que o S&P 500 fez efetivamente melhor, mas não fez assim tão melhor como o que parece, porque a Eurostoxx 600 tem um dividend yield bastante Hum, superior ao americano. sim. Um, A e melhor forma de comparar seria olhar para os ETFs que são accumulating, em vez de olhar exatamente, só para o exatamente. índice. Yeah. Porque isso ao fim de 10 anos faz bastante diferença, não é? Num ou 2 anos não há muita Yeah. diferença, mas ao fim de 10 anos o acumulado faz bastante diferença. Portanto, sim, eu diria que a Europa neste momento está ligeiramente mais atrativa, a China está claramente atrativa, mas não vamos voltar aqui a Sim, mencionar sim, isso. estava a dizer que parece tudo caro, mas se há coisa que parece barata, são os índices chineses, ou as empresas chinesas, tens muitas a cotar abaixo do que é sustainable. Um, e tens muitas japonesas também ainda a cotar perto do net cash. Portanto, esta narrativa é uma narrativa muito ocidental e, sobretudo, muito focada nos Estados Unidos, em que está tudo caro e está tudo a preços muito Sim, elevados, porque há sítios, por muito boas razões, há sítios que estão, opticamente, pelo menos, bastante mais baratos. portanto eu diria para focar a uma pessoa se focar neste momento nessas zonas, né? Para É. pescar onde, Sim, onde há peixe. exatamente. Fixe guarda, fixe ar. E estavas a dizer que isto está mais ou menos relacionado com o teu tema? Qual é o tema que nos traz hoje? O meu tema, eu não sei, assim, uma frase clickbait, não é? Para o podcast, não tenho assim uma palavra específica para o tema. Mas eu vou trazer aqui vou falar um bocado de special situations. E vou tocar aqui neste tema relacionado com uma tendência que eu vejo frequentemente no Twitter e noutros sítios, que é a ideia ou a teoria de que os mercados estão broken, que as coisas neste momento já não funcionam como funcionavam e que há aqui problemas e que isto é estrutural. Eu vejo muita gente a falar disto, desde investidores famosos como o David Iannor, que recentemente voltou a dizer isto e que tem andado a dizer isto há uns anos, como outras pessoas. E O David Heinemann, que é o fundador da Greenlight, e escreveu um livro que é espetacular, que é How to Fool Some People All of the Time. Or Fooling Some People All of the Time. exatamente. Tá, muito bom. E pronto, eu vou falar um bocado de situações especiais e também o porquê de eu estar agora
a ganhar algum interesse nisto, que foi algo que eu nunca tive muito virado para aí, e acho que consigo justificar isso pela minha situação pessoal e pela situação atual dos mercados também. Ok. Vamos começar por definir o que é uma special sit, ou em português, uma situação especial. Sim, lá está. O próprio nome, isto é super vago, não é? O próprio nome, é difícil de escrever e depende um bocado da definição que tu queiras utilizar. Mas eu diria que a melhor definição que eu tenho para, para definir uma situação especial é uma situação que não tem correlação com o mercado em geral. Ou seja, tendencialmente, na maior parte das coisas que eu estou investido, a longo prazo não há de ter muita correlação, mas no curto prazo, não é? Eu imagino que se os mercados corrigirem de 15% até o final do ano, por mais que eu esteja correto nas minhas ações, o mais provável é que elas também venham a cair alguma coisa até o final do ano, porque existe bastante correlação nos mercados. E aqui a minha definição, se calhar, de special situations é por algum motivo, por vários motivos, eles podem ser muito diferentes uns dos outros. Cada situação destas é muito idiosincrática. Os retornos que uma pessoa tira destas situações são não correlacionados com o mercado. Ou seja, o mercado pode cair 20% ou subir 20% e isso não tem impacto, não é, para, para este caso específico, para esta situação específica que pode dar algum retorno. Eu acho que para Ok. mim esta acaba por ser a melhor definição. Eu acho que ajuda a darmos um exemplo muito comum de uma special situation é uma arbitragem de M&A. Portanto, uma empresa lança uma OPA sobre outra ação, a 100 euros por ação, essa empresa que estava a cotar a 50 não passa imediatamente para 100, ou pode não passar imediatamente para 100. Se passar para 95, ainda há aqueles 5 euros por ação por fazer, não é? Podes comprar 95 e entregar à empresa que está a fazer a OPA a 100. E se a OPA fechar e tudo correr bem, tu tens estes Não. 5 euros por ação de retorno, independentemente do que o mercado faça, tudo correr bem. Portanto, e mesmo que corra mal, normalmente o correr mal também não está correlacionado com o mercado, portanto, tu podes perder, se imaginamos que volta para os 50, podes perder quase 50%, mas esse 50% que perdes também está descorrelacionado com o mercado. Portanto, aqui consegues bem ver como é uma situação especial de uma aquisição e tirar de fazer aqui esta arbitragem, o retorno que vais ter é independente do que faça o mercado. Às vezes não é. Uma situação em que claramente não foi durante o Covid, em que ou quase todas, as aquisições que estavam a ocorrer na altura, o comprador Não. arrependeu-se e tentou voltar atrás. Portanto, o mercado estava-se a partir todo e havia uma incerteza enorme e os compradores eh, ficaram, ficaram com medo de avançar e ter dívida e comprar uma coisa claramente que teria um valor diferente se lançassem uma oferta agora. Então, alguns conseguiram voltar atrás e aí o teu retorno foi relacionado com aquela situação de momento. Mas pronto, normalmente, lá está, é independente, como estavas a dizer. E tu, investiste em alguma, agora recentemente? Ahm, é, nós temos um caso muito concreto que nós os dois já conhecemos bastante bem, que é do mercado português e que, na verdade, nós já vimos, já começámos a ter interesse nisto e a a abrir uma pequena posição já eu diria, em outubro do ano passado, ou novembro do ano passado, ou até antes, já não me lembro. Uhum. Que é a Cofina, não é? Sim. Que é muito conhecida nos mercados portugueses e que basicamente está em processo de liquidação neste momento. Sim. Um, Que é outro tipo e, de special situation. Né? Mas continua assim, sim. Por isso, bom, lá pronto, está. Eu acho que isto ajuda bastante porque é mais de um tipo de special situation, que é a liquidação de uma empresa. E basicamente, special situation é este nome que serve para tudo o que é especial e que não conseguimos pôr noutras categorias de investimento. sim, sim, exato, exato, lá está. É um fenómeno que neste momento está em liquidação.
porque na altura vendeu a maior parte do negócio no final do ano passado e o retorno, lá está. Neste momento tu consegues, com alguma pequena incerteza, saber mais ou menos o dinheiro que vais conseguir retirar dali depois deles liquidarem a empresa e fecharem. Consegues ver a arbitragem que podes fazer em termos de margem. E isto é completamente independente do mercado. Uh, Tendencialmente, no dia em que ela fechar, daqui a 15 dias, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, ela fecha, retorna aquele dinheiro, há um gap e tu tens o retorno associado a esse gap. E o mercado pode cair 80% e é Yeah. completamente irrelevante. Um, Principalmente aqui, lá está. Com compras pode ser mais arriscado nesse aspecto, não é? Porque Yeah. se a situação económica muda, eles podem se arrepender. Neste caso é bastante mais difícil que alguém se venha a arrepender. Na verdade, daqui a 2 dias é aprovado ou não a distribuição da maior parte do capital. Sim. E, portanto, este é um exemplo óbvio de arbitragem ou de special seats. Pá, eu tenho visto muitas e tenho começado a seguir. Também eu acho que há um problema neste tipo de casos que envolve a maneira de estudar e de investir e de olhar para isto envolve um trabalho completamente diferente de investir a longo prazo em ações, Yeah. né? Porque são coisas, a maior parte das coisas que uma pessoa aprende são coisas que perdem valor, não é? Daqui a um ano, quando a special seat acaba, pronto, todo aquele estudo vai à vida. E portanto não é como tu estares a estudar uma empresa como a Nike, não é? Que daqui a 10 anos o que acontecer, não é? Tudo aquilo que aprendeste agora na empresa ainda vai ter valor, não é? Relacionado com a indústria, ou com o mercado, ou com margens, ou com isto ou com aquilo. Um, nas special situations, pá, se aquilo não acontece, ou se isto neste caso a Cofina, quando isto acabar, fechou, morreu, a maior parte da informação torna-se obsoleta. Apesar de toda esta parte processual acaba por ter valor depois para outras situações futuras, né? É um bocado como o direito na parte jurídica, que eles tens o direito civil e tens o direito processual civil, não é? Tens a parte da teoria e a parte da prática. E acaba por ser um bocado aqui a mesma coisa. Em termos práticos, como é que este tipo de situações funciona? Uh, é importante saber e é muito diferente do resto do mercado. E depois a maneira de encontrar este tipo de coisas é que é muito específica e é preciso criar uma certa framework e um certo processo por trás para estar atento a estas coisas, descobrir estas coisas. Um, e isso envolve algum trabalho inicial, de seguir pessoas certas que mexam com isto, de ter aqui algumas notificações que apareçam sempre que há, lá está, quando há situações de M&A ou quando há situações pontuais de ter aqui, porque se uma pessoa tentar andar à deriva à procura deste tipo de coisas, isto não vai funcionar. Tem que haver já um processo na maneira como encontramos este tipo de coisas e como descobrimos este tipo de situações. E isso depois também envolve toda uma maneira de pensar diferente e uma maneira de investigar diferente. Um, É. mas, mas não deixa de ser uma situação interessante e isto também veio um bocado à baila por duas situações, mas uma delas pelo simples facto de que eu acho que este tipo de situações fazem muito mais sentido em alturas de alta de mercado e em alturas em que 10 anos de bull market depois, não é? Em alturas em que as coisas estão muito caras e que é muito difícil encontrar coisas baratas. Se calhar faz mais sentido procurar este tipo de coisas, né? Enquanto em situações em que a generalidade do mercado está muito barato, se calhar faz mais sentido ir por outro caminho. Hum. Um, e parte deste meu interesse vem de um bocado de ser bastante complicado encontrar muita coisa barata ou de sentir que há algum peso desta subida toda incrível que houve nesta última década, de pesar para os próximos retornos, para os retornos dos próximos anos. É. Um, Mas construir em cima daquilo que estavas a dizer, que cada caso é um caso e que grande parte do conhecimento fica obsoleto depois de terminar esse caso, quer corra bem ou quer corra mal. Para além disso, tens
Normalmente isto são casos que raramente duram mais do que um ano. Portanto, a cada ano tens de ter ideias novas e implica estás sempre a reciclar o capital, portanto, sempre a pagar impostos, a pagar comissões, isto assume que as coisas correm bem. E sempre à Ma- procura. Mais ou menos, não é? Pode haver aqui, por exemplo, no caso da Cofina, uma grande parte é uma redução de capital, mas sim, pode, à partida, has de ter que pagar mais imposto, sim. Um, e sim, e o facto de teres mais rotatividade, não é? Na reciclagem de Só, capital. só aproveitar para enaltecer o facto da Cofina ter feito isto por redução de capital, aqui claramente eles tiveram atenção aos pequenos acionistas, porque para as holdings seria completamente indiferente terem pago como dividendo ou pago como redução de capital, as holdings não são taxadas no fundo. Para nós, pequenos investidores, faz muita diferença e é de louvar que eles tenham tido este cuidado. Porque raramente acontece em Portugal, eu acho que só me lembro de a nova base fazer isto muito, mas tirando a nova base, não me lembro mais de nenhuma que tenha tido este cuidado de devolver capital aos acionistas como redução de capital. Realmente é de louvar. Concordo, concordo. Principalmente agora pelo agravamento do imposto de mais-valias de curto prazo, não é? Outra vez em Portugal. Portanto, acaba por também tornar este tipo de coisas mais difíceis. Mas também acho que para quem tem pouco capital, hum, há mais potencial para ter melhores retornos neste tipo de situations do que no mercado, em geral. Porque eu acho que se conseguires encontrar assim várias destas, é mais possível teres retornos que são bastante acima da média do que o contrário. Portanto, há muita gente que fala daquela história e que já este ano voltou a frisar, o Warren Buffett, se tivesse 1 milhão de euros ou até 10 milhões de euros, se conseguia fazer pelo menos 50% ao ano, e eu acho que esses 50% ao ano, o mais provável era em serem situações destas. Ela encontrar efetivamente situações especiais com ineficiências que lhe permitiam tirar 20% ou 30% em 6 meses e fazer isto 2 vezes. Não é? Se ele conseguisse tirar 20% em 6 meses e fazer 2 vezes, tira os 50% ao ano. Um, do que, lá está, do que estar à espera que uma empresa valorize 50% todos os anos, não é? E teres retorno de 50% ao ano assim. Eu acho que acaba por ser bastante mais difícil nesse sentido. Até porque também irias ter que precisar de reciclar capital para teres esses retornos de 50%. Uma empresa não iria crescer 50% ao ano 5 ou 6 anos seguidos, ou acontece, uma ou duas, mas não, a não ser que tivesse 100% concentrado na Nvidia ou na Nova Nordisk nos últimos Mas 5 anos. é o teu objetivo, Diogo, ter 50% ao ano. Não, 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 de todo. De todo. Aliás, o meu objetivo tem sido cada vez menos, mas também faz mais sentido, acho eu. Eu acho que o meu objetivo não é ter, lá está, não é ter nenhum retorno em concreto. O meu objetivo é poder viver independentemente de trabalho, ser independente financeiramente e poder viver relaxado. E portanto, eu acho que os meus retornos anuais vão mudar muito ao longo dos tempos. Eu acho que quanto mais velho ficar, menos retorno anual vou precisar de ter. O ideal seria chegar a um ponto em que fique satisfeito com 2% ao ano, ou 3% ao ano. Isso era bom sinal, era bom sinal. Um, Houve alturas que, há uns anos, até perdi bastante tempo à procura de special situations, principalmente umas bastante conhecidas nos Estados Unidos, chamada Odd Lot, que é exatamente pessoas mais pequenas que tenham 100 ou menos ações, têm direito preferencial em muitos que são chamados corporate actions, ou seja, quando uma empresa troca ações por outra, ou faz uma oferta sujeita a tateio, normalmente quem tem poucas ações, o chamado odd lot, ou seja, 100 ou menos, tem direito preferencial e não é sujeito a esse tateio. Normalmente dá para conseguir aqui uma boa margem. Eu perdi bastante tempo à procura, mas com o passar dos anos, um, começa a estar que é, o retorno sobre o tempo não é assim tão bom.
é o que estavas a dizer há pouco. Cada caso é um caso e perdes muito tempo e aquilo quase começa a ser um trabalho administrativo chato, enquanto vês como é que uma empresa faz dinheiro, vês um modelo de negócio de uma empresa, ao ouvir um earnings call e afins, para mim é, é, é muito mais prazeroso e faço com muito mais gosto. E para além do mais, é conhecimento que dura anos e anos e anos e é transversal até outras empresas, até competidores, concorrência e afins. Portanto, é eu acho que é uma decisão muito particular. Se realmente tens gosto em procurar estas arbitragens, é uma coisa. Agora, quando isto começa a ser um frete e por ser muito mecânico, como estás a dizer, é muito processual, já não é tão bom. E às vezes há surpresas. Não sei se já te reparaste, mas, por exemplo, arbitragens no Canadá têm regras diferentes para quem vive no Canadá para quem vive fora. E muitas dessas arbitragens no Canadá, para quem vive fora, há um withholding tax, portanto, uma retenção na fonte de 35%. Portanto, deixa lá de fazer sentido. E isto pode escapar a alguém que está só, que não lê os documentos todos ou assim. Portanto, Sim, sim, acontece. eu diria que eu não quero virar para ser um investidor de special situations, mas eu diria que pode fazer sentido criar alguma estrutura na minha maneira de investigar e de ver as situações e ser parte, ser uma ferramenta, ser mais uma ferramenta Hum. de poder e tentar encontrar alguma situação esporádica, lá está. Yeah. Um, e principalmente em alturas destas, em alturas em que acaba por ser mais difícil encontrar coisas baratas. E lá está, esse desfazamento do mercado também torna-se um bocado apelativo depois de subidas bastante grandes, né, como estas que têm acontecido. Um, e eu acho que isto também pode ajudar em certas situações, em qualquer tipo de investimento, na maneira de pensar e para nos tornarmos melhores investidores de uma maneira geral. E isto também tocando agora naquele ponto que eu estava a dizer dos mercados estarem broken, não é? Muitas vezes as pessoas dizem isso. Eu acho que as pessoas dizem sempre isso quando as coisas não discorrem como elas estão Exato. a pensar. E que lá está, e que não é por estar uma coisa estar barata que ela vai ter que deixar de estar. E há coisas que acabam por estar muito baratas, mas que nós, quando olhamos para uma situação, o que quer que ela seja, não é só a questão dela estar barata ou não, é a questão de se existe algum catalisador para aquilo, não é? Ou se a gestão está a pensar distribuir o dinheiro, ou se efetivamente vai liquidar. Por exemplo, no caso da Cofina, a Cofina poderia ter este gap, ou poderia estar efetivamente bastante abaixo do cash que tem, e aquilo nunca ser liquidado e eles estarem ali anos à espera de alguma situação. Eu não iria dizer que os mercados estavam partidos por causa disso, não é? Ou seja, simplesmente aquilo se calhar estava barato por algum motivo e nós quando olhamos para este tipo de situações temos que não só ver a parte fundamental, mas toda a parte do processo e do que é que se está a pensar fazer e do que é que a gestão, quais é que são os planos da gestão para o futuro. E temos que acabar por ver, por olhar para esses lados todos para poder tomar uma decisão e não podemos só olhar para uma questão de números. Um, e lá está. E se não forem situações deste género com catalisadores, se forem outras situações, o facto das empresas estarem baratas e manterem-se baratas durante muitos anos é bom para o investidor, não é mau, não é? É uma opcionalidade que elas têm. Se uma empresa está a um desconto enorme imaginem uma holding, nós já falámos aqui, tipo a Prozis ou a Exor, uma holding desse género, está a um desconto enorme dos seus ativos e que está A comprar. estruturalmente todos os anos a comprar ações ao É, fim de décadas. Epá, eu quero que ela se mantenha barata durante claro. décadas. Eu não quero É, que ela fique acima do NAV, que é para me dificultar ainda mais a operação, que é isto agora está acima do preço de mercado e é mais tentador para mim vender e agora tenho é. que pôr no outro lado, epá, acaba por ser uma situação muito, muito mais complicada. Portanto, as coisas estarem estruturalmente baratas, se o que está por trás faz efetivamente a gerar valor, é bom sinal. Não Isso é? é a empresa, e que muitas vezes não acontece, isso é a empresa tirar partido de,
desse desconto ao NAV, no caso das holdings. Temos muitas holdings pela Europa fora em que a empresa não tira partido desse desconto ao NAV. Mas claramente, Prozas e Exor, Exor este ano comprou 8% das ações próprias sem pagar prémio. Portanto, Yeah. foi Portanto, isto, espetacular. Se estas empresas conseguem fazer isto, a seu tempo, compram todo o float. esta história dos mercados estarem broken, eu acho que é só uma racionalização para as coisas não estarem a correr como as pessoas querem. É culpar o mundo em vez de nos culparmos a nós próprios pelos maus resultados. Sim, mas Ahm, há situações que tens de admitir que são um bocadinho excessivas, como a da GameStop. Podes olhar para o que acontece com o GameStop e achar, pá, isto aqui não faz sentido nenhum. Pá, enfim, podes ir uma ação não é um mercado, portanto, não podes tirar o paralelismo que por aquilo está completamente tolo, não é que o mercado esteja broken. Pá, mas passa-se algumas coisas que são muito tolas. é verdade, é verdade. Agora, se uma situação dessas te leva à ruína, foi porque tu tomaste más Ok, decisões ok, à sim, partida, sim. né? Ahm, Exatamente. mas sim, Ah, efetivamente sim. Eu consigo olhar para aquilo, dizer que aquilo não faz sentido nenhum e que aquilo não vale o preço atual que está ou que devia estar, mas não quer dizer que haja. Lá está, pá. Eu nem acho, eu até acho que isso acaba por ser uma particularidade perfeitamente assumida do mercado, não é? Porque aquilo acaba por ser um short squeeze ou um gamma squeeze e que toda a gente sabe que isto acontece. Aliás, há leis neste momento que impedem certos tipos de squeezes de acontecerem. Pá, e há livros giríssimos sobre squeezes que aconteceram antigamente e que depois deram origem a este tipo de leis, porque isto eram coisas que eram feitas nos anos 50 ou nos anos 40, não é? De tentar comprar o máximo de ações possíveis, porque sabíamos que o flow estava todo shortado e querermos encurralar yeah. os shorts, que é para depois eles terem que pagar o preço que nós quisermos, eles são obrigados a comprar-nos as ações. E agora há regras e há questões legais relacionadas com isso que tentam limitar um bocado este tipo de coisas. Mas este tipo de coisas sempre aconteceu, não é como se os mercados estivessem broken agora e que antes as coisas funcionavam lindamente. Aliás, antes funcionavam muito pior, na minha opinião. Uhum. Precisamente porque eram bastante mais ineficientes e podia haver coisas, ahm, pronto, completamente surreais neste tipo de situações. Mas sim, obviamente que há ineficiências. Se não houvesse ineficiências, não havia investimento ativo, não é? Ou pelo menos tendencialmente isso iria desaparecer. Portanto, Eu, ineficiências existem. Aliás, a frase até é ao contrário, que é os mercados sempre tiveram broken, por isso é que há investidores ativos. Não é? Se os mercados fossem totalmente. Não estar broken é serem totalmente eficientes. Não é? Podemos ver o outro lado da moeda. Ainda bem que eles estão broken, não é? Senão como não havia nada para como explorar. como estava a dizer no outro dia, acho que há uma empresa que pode dizer que os mercados estão broken e até Renaissance Technologies. O Giant Simon realmente queria dizer que os mercados estavam broken, porque ele sim conseguia tirar partido deles, sempre, todos os anos, com retornos brutais, Verdade. de modo sistemático, Apesar de não ser escalável. Pronto, apesar de não ser escalado. mas sim, ele depois também tem um fundo grande de longo prazo e já não tem os retornos. Não, quer dizer, foi escalável até 10 bis, não está. Portanto, sim, se algum dos nossos ouvintes realmente consegue tirar partido de ineficiências do mercado de forma sistemática e ter retornos brutais por causa disso, essa pessoa sim pode dar-se ao luxo de dizer que o mercado está quebrado, ou está partido, ou que há coisas que não fazem sentido de forma sistemática. Porque de outra forma, se é fã, se é como nós, médio mortal, há que aceitar as coisas como estão. É isso. Portanto, um novo olhar aqui para estas situações. Acho que sim. Boa. Boa. Olha, e o meu E com tema isto também traz uma situação semi-especial. era exatamente isso que eu ia dizer. O meu tema é Ibersol, que acaba por ser uma mistura de situação especial com uma empresa a um preço bastante razoável. Mas olha, antes de irmos ao meu tema, e já vamos um bocadinho fora de horas para fazer isto,
Mas queria só fazer o habitual disclaimer, que nada do que vou dizer ou que o Diogo disse sobre a Cofina são recomendações de investimento e cada um de vós deve fazer o vosso trabalho de casa antes de investir, quer numa empresa, quer noutra. Portanto, nós não somos advisors de ninguém. Dito isto, não é a primeira vez que eu trago a Ibersol ao podcast e desde o momento que a trouxe, ela acabou por valorizar moderadamente ou significativamente, valorizou cerca de 40% entre preço e dividendos. E ainda assim, apesar desta valorização, parece-me, pelo menos opticamente, bastante barata. Porque quando ajustamos pela caixa que a empresa tem, a empresa, depois de ter vendido o Burger King, tem cerca, aos restaurantes do Burger King, tem cerca de 50% de cash em porcentagem do market cap, e ajustando por isto, está a 10 vezes os resultados, 2023. E estes resultados parece-me que vão crescer de forma considerável este ano, em 2024. E realmente a razão que trago a Ibersol aqui como tema tem a ver com o excesso de capital que ela tem. E lá está, é este excesso de capital que permite que pelo menos seja parcialmente uma special fit, seja parcialmente não correlacionada com o mercado. E fazendo aqui um apanhado do que passou no último ano, passou um ano, e desde a venda dos restaurantes Burger King, e apesar da empresa ter 160 milhões em cash neste momento, distribuiu poucos dividendos interessantes e, ao início, quando anunciou a Assembleia Geral que vai acontecer nesta semana, apenas propôs a distribuir 6 milhões. Portanto, imaginem, a empresa tem 160 milhões em cash, que é metade do market cap, e propõe-se a distribuir 6 milhões aos acionistas. Mas também tá a recomprar ações. Também está a comprar ações, está a comprar a um ritmo de 2% por ano de ações. É um ritmo, uma barbaridade. E ao mesmo tempo, o negócio continua a gerar mais cash do que aquilo que é investido em CAPEX. Portanto, a empresa em si está a gerar cash, tem muito cash e inicialmente apenas propôs distribuir algumas migalhas. E depois aconteceu uma coisa que não se vê muitas vezes em Portugal, eu pelo menos ainda não vi muitas vezes. Como disse, a gestão propõe à Assembleia Geral um dividendo de 6 milhões. Passados um dia, o acionista principal, que é controlado pela gestão, põe uma nova proposta de distribuição de dividendos de 21 milhões. Portanto, mesmo as pessoas que puseram os 6 milhões propõem depois, uns dias depois, os 21 milhões. E praticamente em simultâneo temos o fundo de Bestinver a propor um pagamento de 30 milhões em dividendos. Portanto, aqui leva a entender que os fundos espanhóis, nomeadamente o Bestinver, colocaram alguma pressão na gestão e no acionista principal da Ibersol para distribuir mais capital. E estes fundos, o Bestinver, juntamente com o Magalhães, deram uma entrevista ao Negócios, onde se mostram bastante descontentes com a alocação de capital da empresa, lá está porque este chefe quer se não distribuir, e pressionam também a empresa para lançar uma oferta pública sobre reparto do seu capital a prémio. Portanto, temos aqui várias coisas a acontecer sobre a alocação destes 60 milhões em cash, e temos uma Assembleia Geral que se adivinha bastante interessante e que eu e o caríssimo Diogo vamos ter o prazer de presenciar ao vivo, porque daqui a uns dias estamos lá. Estava a ver que desta também não ia conseguir, mas as coisas lá se resolveram. E, e a única coisa que me deixa assim, mais, não é chateado, mas triste com esta situação é que a Assembleia da Cofina também é no mesmo dia, à mesma hora, na mesma cidade, e não vai ser possível ir às duas, precisamente por isso. Se fosse uma hora diferente, acabaríamos por ir às duas, ia ser uma ida engraçada. É verdade, é verdade. Mas Ainda não nos conseguimos multiplicar.
Mas Aí, vai ser uma assembleia interessante, meu. é, E havia a expectativa de não haver muita gente, mas com esta troca de bolas, não é, entre os fundos espanhóis e a administração, pode ser que acabe por ser uma divertida assembleia e que se vá aprender alguma coisa. E aposto que o Gonçalo já tem 2 páginas de perguntas. já tenho as perguntas preparadas, sim, não são 2 páginas, mas já tenho algumas perguntas preparadas. Vamos ver o que é que o Presidente da Mesa permite fazer, porque aqui, na verdade, eu já fui a uma Assembleia Geral da Ibersol em 2017, já há alguns anos, e o Presidente da Mesa não, acho que é um bocadinho inflexível, ao contrário de todas as Assembleias que eu fui, e essa inflexibilidade mostra-se, por exemplo, que os pontos, um dos pontos que queriam colocar foi a votação, e relembrando, para pôr um ponto à votação na Assembleia Geral, apenas é necessário ter mais do que 2% dos direitos de voto, ou mais do que 2% da empresa, e os fundos, o Magalhães e a Bestinver têm acima disso, e ter a autorização do Presidente da Mesa para colocar esse ponto. E os fundos queriam colocar exatamente este ponto da empresa lançar uma oferta sobre o seu capital, sobre parte do seu capital, como forma de devolver o excesso de capital que tem. E o Presidente da Mesa respondeu, pelo menos isto é o que os fundos disseram negócios, o Presidente da Mesa respondeu a dizer, isto não merece ser colocado à votação, isto pode ser discutido na altura. Portanto, há aqui... Bem, isto na verdade, nada acaba por ser decisivo, não é? Neste tipo de coisas, porque os irmãos, não é, da administração têm a maioria, do negócio, portanto a decisão deles é eles sempre. são dois amigos, não são irmãos, são dois amigos. Mas Ok. sim, eles os dois juntos, eles controlam amplamente a empresa, eles e os filhos. Eles, os dois, conseguem 51% e depois, o ano passado, doaram cerca de 10% aos filhos, portanto, têm mais do que 60%. As coisas só passam se realmente eles quiserem passar, com exceção da aplicação de dividendos. Aí existe alguma incerteza, porque para distribuir menos do que 50% do que a empresa faz num dado ano, é preciso uma maioria qualificada. Portanto, aí iam precisar de 2 terços. Portanto, eles não chegam a 2 terços, mas Um, estão muito perto de 2 terços, portanto, basicamente conseguem provar tudo sem grande problema. portanto, eu acho que todo este tipo de coisas é importante, não é? De haver debate e discussão, mas pronto, acaba por ser sempre a vontade deles que decide alguma coisa. É. Um, Um exercício que eu acho importante fazer é colocar-nos do lado deles e tentarmos pensar o que é que a Ibersol quer tanto cash. para mim é bastante óbvio, não é? Aliás, eu não os conheço bem, não, bem, conheço minimamente a empresa, né? Por ser portuguesa, mas não os conheço, acho que nunca vi entrevistas deles, nunca vi conference call deles a falarem, portanto, não é como outras empresas que erradamente, mas eu acho que as pessoas acabam por, e aqui com o podcast também se sente muito isso, não é? Quando tu ouves muitas vezes uma pessoa a dar muitas entrevistas, muitos podcasts, quase que parece que sentes que conheces a pessoa, não é? Os maneirismos, a maneira de pensar, etc. Até porque muitas vezes este tipo de coisas, depende um bocado do que é, mas muitas vezes este tipo de coisas são unscripted, não é? E é diferente quando estás a fazer uma coisa unscripted do resto, porque acaba por haver muita autenticidade, né, no discurso e na maneira de falar. E se não estiveres muito habituado, se não fores um primeiro-ministro ou se não fores uma pessoa famosa que estejas habituado, que acabas por encarnar já uma persona, Uhum. a maior parte das outras pessoas acaba por ser muito autêntica neste tipo de coisas. Portanto, há muita gente que tu até achas que acabas por criar uma opinião e parece que até os conheces. Não é o caso aqui, acho que nunca os ouvi falar, não conheço tudo. Mas para mim é bastante óbvio a resiliência em querer se despedir, entre aspas, ou tirar o dinheiro do âmbito da empresa, né? Porque a Ibersol passou de uma situação, isto para quem não conhece, né? Mas a maior parte dos ouvintes provavelmente conhece, é uma empresa que está ligada à operação de restaurantes, né? E em 2009, 2019, 2020, com o Covid, a situação tornou-se muito, muito difícil. E eles viram-se obrigados, provavelmente
olhando em retrospectiva, se calhar até não foi necessário, mas olhando para a situação em que se estava a viver, eles fizeram um aumento de capital ainda há 3 ou 4 anos, portanto, na época do Covid. Yeah. E portanto acabaram por passar por uma situação em que se viram ah, em risco do negócio e a ter que diluir a sua parte. Por acaso, acho que não se chegaram a diluir porque eles entraram no aumento de capital, mas viram a empresa a poder passar a ter ali um risco estrutural e a poder passar por dificuldades precisamente por não ter dinheiro, não é? E olhando daqui para o futuro, pode não ser um Covid, mas mil coisas podem acontecer e isso deixa-te um bocado de pé atrás, né? Deixa-te um bocado. Eu prefiro ter um excesso de dinheiro neste momento porque nunca se sabe o que é que vai acontecer daqui para a frente. É. Um, Sim. Mas a empresa, antes, pré-Covid, era uma empresa ligeiramente alavancada, tinha cerca de uma vez a duas vezes a EBITDA. E uma coisa é estar numa posição alavancada, ligeiramente alavancada, pronto, e acabaram por passar um mau bocado, um muito mau bocado, e ter que fazer um aumento de capital, porque lá está, deixaram de ter vendas durante alguns meses. E foi exatamente para o extremo oposto depois da venda da Burger King, em que estão amplamente net cash. Portanto, eh, eu acho que eu não esperaria a empresa a voltar a ter dívida líquida, mas se tivesse, acho que seria razoável esperar que a empresa tivesse net cash perto de zero. Não é? E mesmo e assim foi. já seria mais flexível. Mas eu acho que acabas por tocar num ponto importante, é que não é, temos o ditado popular que não há fome que não dê bonança, que as pessoas tendem a compensar os maus pecados. E pronto, e aqui esta pode ser uma forma de compensar. Outras razões é que ter cash dá flexibilidade. E, uma coisa que foi dita é que a Ibersol parece querer ter a flexibilidade de fazer uma compra significativa, agora que perderam um ativo muito importante, ou venderam um ativo muito importante como os restaurantes Burger King, era quase metade dos restaurantes todos que eles tinham. Um, e há claramente apetite e vontade de substituir, ou pelo menos é a minha opinião, parece haver vontade de substituir a lacuna que o Burger King deixou. Mas, não havendo opções para aquisições ou para expansão que crie valor, eu acho que a empresa devia distribuir o excesso de capital aos seus acionistas, pois este excesso de capital tem um custo de oportunidade bastante relevante. E por este motivo, para a conjunção destas duas forças em sentidos opostos, esta dinâmica cognitiva, eu acho espetacular que está a existir agora um bocadinho de ativismo em Portugal, e vai ser muito interessante acompanhar de perto, porque, porque lá está, eu compreendo o lado da gestão e compreendo o lado de investidores, acionistas minoritários, e estou, claro, obviamente, também estou investido como minoritário, estou muito mais a favor que distribua capital do que que mantenha, mas entendo os dois lados e vai ser muito giro a seguir de perto para ver o que vai ser feito a este capital. A juntar a tudo isto e não desfazendo a gestão, já, os dois, os dois amigos, os dois controladores, os dois gestores da Ibersol, um, já têm um pouco mais de 70 anos, portanto, eu diria que mais cedo ou mais tarde há de haver aqui um evento de sucessão portanto, também poderá ser tido em conta a resolução do que fazer este capital todo também poderá ser algo que será tido em conta mais cedo ou mais tarde, e se eles tiverem a genica que tem o Charlie e o Buffett, ou que tinha o Charlie e que tem o Buffett, até poderá não ser algo para a próxima década, só pode ser daqui a uma, duas décadas. Mas mais cedo ou mais tarde deverá acontecer. Deles a dizer que não fazem questão de se reformar, não é? Mas sim, lá está, podem passar a ter uma posição
E se calhar até tem, agora não faço ideia. Lá está, eu em termos de funcionamento da empresa não faço ideia, mas de Shermans, né? De continuar a ir lá, mas não terem um papel de Tão operacional. responsáveis das operações. Sim, Uhum. exato. Acho que faz todo o sentido. Acho que faz todo o sentido. Mas sim, vai ser interessante. É sempre melhor a ter muito cash do que não ter cash. Até porque só coisas boas acontecem em empresas que têm muito cash. Ao contrário do inverso, né? Portanto, se as taxas de juros subirem, ficam a ganhar mais dinheiro, com o cash que têm parado, são mais atrativas para serem alvos de aquisições. Muito mais. Estás a fazer uma aquisição de uma empresa que é net cash, né? É completamente diferente do inverso. Tu podes aproveitar situações de mercado, não é? Tens a possibilidade de poder comprar coisas quando as coisas estão muito baratas e tens sempre a opção de deixar de ser net cash e distribuir esse dinheiro todo e alavancar-te no futuro, né? Portanto, Exato. tens, é só mais-valias para empresas net cash. E muitas dessas não são contabilizadas quando se está a valorizar. Valoriza-se só no sentido de olhar para a empresa e, dizer assim, e excluir esse dinheiro. Não é? Por exemplo, podemos fazer a avaliação do enterprise value e estar a contar a dívida ou subtrair o net cash, e é uma avaliação muito direta. Mas Hum. este tipo de coisas também têm valor e não entram nessa avaliação. Portanto, se fizermos só uma avaliação financeira, não é? A mais A por B, eu acho que não exprime o verdadeiro valor das empresas serem net cash. Eu acho que há muito mais valor embebido do que apenas descontar esse dinheiro e avaliar a empresa sem esse dinheiro ou com esse dinheiro ou com dívida, sem dívida. Eu tendo a concordar contigo, mas há que ter em atenção também o que estava a dizer há pouco, o custo de oportunidade de ter tanto capital lá. É uma coisa teres algum cash que te dá resiliência, a flexibilidade e afins. Outra coisa é teres, para uma empresa do tamanho da Iberfall, teres 170 milhões, Sim, enquanto, sim, sim, não. enquanto o resto do teu negócio. Dificilmente, dificilmente eles nunca vão conseguir usar esse dinheiro todo em CapEx. Epá, eventualmente poderão fazer uma aquisição, mas eu não antevejo com facilidade eles fazerem uma aquisição desse valor ah, na sua área de expertise, em restaurantes em Portugal. Acho que Portugal e não. Espanha. Portugal e Espanha, sim. E portanto, sim, acho que neste caso em concreto, fazia algum sentido distribuir. Ahm, e as taxas de juros agora estão um bocadinho mais altas, portanto ainda se ganha algum dinheiro, mas acho que não compensa. Mas sim, mas eu sou a favor da resiliência e não da optimização. A Exatamente. optimização é o, a optimização é o livro do Luca, não é? Não é ótima quando tens um sistema que precisa de ergodicidade, que tem ergodicidade. E as empresas têm ergodicidade. A regra número um é tu tens que sobreviver. É isso E, mesmo. portanto, Manter o cash suficiente para que seja praticamente impossível com um evento como o Covid a voltar a acontecer tenha um impacto estrutural na Universal, garantir que tem safe cash, não ter dívida financeira, ok? São bons princípios. Todo o cash está claramente a encher, esse deve ser devolvido aos acionistas. E, e eu concordo que uma boa maneira de devolver este cash aos acionistas é uma oferta de recompra, um prémio ligeiro, uma tender não, offer. uma tender offer. Por acaso não se E, fazem muitas em Portugal. exatamente, não se fazem muitas, mas há sempre uma primeira vez para tudo, e mais uma vez era giro que eu fizesse. Mas eu duvido que faça. Eu acho que o mais provável é enfim, prender estes dividendos um pouco mais altos do que o cash que a própria empresa está a gerar e ir comprando ações. Portanto, dividendos de 20, 30 milhões por ano, mais recompra de ações de 10 milhões por ano. Portanto, é isso, Agora, sim, vai agora, consumindo o cash, pouquinho, a pouco a pouco. agora, um à parte só, e uma curiosidade, que acho que é interessante para toda a gente. Na Holanda,
quer como nos Estados Unidos, eles impuseram um imposto, não sei se se lembram de recompra de ações, de 1% para as empresas. E acho que vão reverter esse imposto agora na Holanda, vão retirar outra vez. Portanto, essa tendência porque lá está, uma das vantagens. Na verdade, eu não acho que seja essa a vantagem. Mas acaba por ser uma vantagem na recompra de ações, é que não tem que se pagar o imposto, não é? Quando há recompra. Ahm, mas, eh, mas eu não acho que seja essa. Eu não acho que haver imposto na recompra de ações seja algo que vá limitar a recompra ou não. Uma pessoa deve sempre comprar se for vantajoso. Se as ações estiverem baratas, deve sempre comprar e não distribuir dividendos. Yeah. E se estiver caro, deve sempre distribuir dividendos e não recomprar. Portanto, essa deve ser a regra, independentemente do imposto. O, Um, o grande contra-argumento, na minha opinião, é quando estás a taxar a compra, não estás necessariamente a taxar, podes estar a sobretaxar a transação. Normalmente, para alguém comprar, outra pessoa podia vender, ou tem de vender, não é? E tu já já há impostos sobre mais-valias. sim, é uma dupla Portanto, tributação, não é? pode haver uma dupla. Provavelmente não vai ser a mesma pessoa, claramente, mas tu vais poder taxar os dois lados, o lado do buyback e depois a mais-valia de quem está a vender para esse buyback, teoricamente. Não. Mas sim, porque a recompra de ações em si não gera valor nenhum. Yeah, Só gera valor se for feita a um preço que compense. exatamente. Se for feito ao preço justo, não gera valor absolutamente nenhum. É Yeah. só uma distribuição. E estás a taxar os acionistas que continuam na empresa e que não venderam e não receberam dividendo. Portanto, eles continuam investidos, estás a taxá-los por continuarem investidos. E não sei se isto também é um incentivo correto. Mas pronto, acho que vai ser revertido. Não, na Holanda, nos Estados Unidos, Ok. ainda não. Pronto. Eu tinha a sensação que nem sequer tinha avançado na Holanda, que estava a ser discutido, tinha sido proposto e que não tinham conseguido que tinha avançado. Isto porque a Exor fez uma recompra de ações gigantes no final do ano passado e não teve que pagar nada. Mas já foi ano passado. Já foi ano passado. Pois eu não sei, eu não estou a par, apesar de ser bastante relevante, não é? Porque o mercado holandês neste momento é dos mercados mais relevantes da Europa, não é? Apesar de ser um Para as país pequenino. holdings, certamente. Sim, portanto sim. Mas pronto. Gonçalo. Realmente é uma coisa interessante se olhares aqui para o mercado holandês e olhar, por exemplo, para a estrutura da Exor e comparar com a estrutura da Berkshire. A Berkshire, quando recebe dividendos da Apple e afins, daquelas só tem uma pequena porcentagem das ações, é taxada sobre esses dividendos. Mas se tivesse a holding na Holanda, não tinha qualquer tributação sobre esses dividendos. Portanto, há aqui uma vantagem grande em termos de holdings na Holanda. Depois, lá está. A Berkshire tem outras vantagens que não se justifica, nomeadamente a parte dos seguros e afins, que faz mais sentido estar onde está. Mas a parte de realmente de receber dividendos, a holding na Holanda é espetacular. Sim. Epá, isso depois é giro ver até. Existem empresas, epá, agora assim por alto. E lá está, eu não percebo tanto desta parte fiscal, mas faz-me alguma confusão e deve haver aqui muitas maneiras de optimizar. Mas ainda há pouco tempo estava a olhar duas empresas da mesma indústria, que é a Nike e a Lululemon, não sei dizer, uma empresa americana de roupa desportiva. E a Nike está a pagar à volta de 14%, se eu não me engano, de imposto de IRC e a Lulu está a pagar 30% este ano, vai pagar 30%. E eu não consigo perceber, à primeira vista, isto não faz sentido absolutamente nenhum. São as duas empresas americanas da mesma indústria, mas claramente há ali qualquer coisa que mexe com uma que não mexe com a outra. Pode ser porque a faturação é feita noutros países, ou tem muito mais peso fora, ou tem alguma agilidade fiscal, lá está. Exatamente, claramente a Nike parece ser um bocadinho melhor em agilidade fiscal, e pode ser também que a Lulu tenha muito mais vendas nos Estados Unidos e que não seja, que seja muito, e dificulte muito ter esta agilidade fiscal. Vendas e produção nos Estados Unidos, talvez.
não é? Muita da E às vezes também personalidade. pode ser um potencial futuro, não é? Se pagas muito imposto agora, podes ir ali buscar margem no futuro. Mas sim, faz muita diferença. Sim, Diogo, temos de fazer um mestrado em fiscalidade para percebermos um bocadinho melhor destes temas e quem sabe criar a nossa própria holding e depois deixar o compounding fazer o seu compounding. É isso. Há bastante novidades em setembro. Se correr bem. É isso. Mas até podemos também trazer temas para aqui relacionados com isso. Exatamente. Meu caro, como sempre foi um prazer. E até para o mês que vem, aqui no podcast. Até breve. Até para o mês que vem. Até para o mês que vem. Tá. Isto agora não falha. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Força.